Deixa eu pegar aqui o slide. Onde é que está esse slide? Deixa eu ver. Agora sim. Tá todo mundo vendo o slide, crianças? Tudo. Tranquilo. Então, gente, voltando ao nosso conteúdo de citologia, né? A gente estudou toda a membrana plasmática, desde a sua composição química, as suas funções, tá certo? As estruturas que formam ela. A gente viu cada estrutura, cada proteína. Vimos também o mecanismo de ação de transporte de substâncias através da membrana, né? Os transportes ativos, os transportes passivos, sem gasto de energia, com gasto de energia. Tá? Vimos um pouquinho também sobre a concentração das substâncias na célula e fora da célula. É muito importante para a gente saber os conceitos de difusão simples, de osmose, tá? Dos processos de transporte. E agora, a gente, como eu falei a vocês, a gente estuda a célula de fora para dentro, tá? E a gente agora entra dentro da célula, tá certo? Então a gente vai ver agora todas as reações químicas que acontecem dentro da célula, certo? De acordo também com as suas organelas citoplasmáticas. Então a gente entra agora no assunto do citoplasma, tá? E o citoplasma nada mais é do que o líquido que tem dentro da célula. A gente aprende assim, né, gente? É aquele líquido que banha todas as organelas, que está dentro da célula, tá? Mas assim, o citoplasma em si, ele não é apenas o líquido, né? Então ele é a junção de tudo, tá certo? Ele é a junção de tudo. A gente pode chamar de citoplasma, a gente pode chamar de hialoplasma, a gente pode chamar de citossol. Então, tudo isso são sinônimos que estão atrelados aí a essa estrutura celular, tá certo? Então, o citoplasma, ele vai ser compreendido como o espaço entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Não confunde isso, tá? Membrana plasmática é a membrana que envolve a célula. Membrana nuclear é a membrana que envolve o núcleo. Então, como vocês podem ver na imagem, ó, o citoplasma é toda essa parte em azul, certo? Com todas essas estruturas que vocês estão vendo que ficam fora do núcleo, tá certo? Então, o citoplasma ele vai estar entre a membrana celular e entre a membrana nuclear, nos eucariontes. Tá certo, gente? Nos eucariontes. No procarionte, a gente não vai ter núcleo, né? A gente não vai ter uma membrana nuclear delimitando-se em um núcleo. A gente vai ter o quê? A gente vai ter o material genético nadando, né, no citoplasma mesmo. Então, nos procariontes, o citoplasma ele vai corresponder à totalidade da célula, tá? Tudo que tem dentro da célula está banhado no citoplasma, tá bom? Dúvidas? Não, né? Então vamos prosseguir. Além da parte fluida, né? Essa parte fluida do citoplasma que é gelatinosa, tá certo? Bem gelatinosa mesmo, viscosa. O citoplasma contém bolsas e canais membranosos, tá? Se são membranosos, porque são formados a partir de membranas e organelas ou orgânulos citoplasmáticos que desempenham funções específicas no metabolismo da célula eucariota. Então, gente, cada estruturinha dessa são chamadas de organelas citoplasmáticas, que também podem ser chamadas de organoides, pode ser chamada de orgânulos, tá?
Então, são todos sinônimos aí que podem aparecer aí, por exemplo, numa prova, e às vezes você fica sem saber o que é, tá certo? Então, cada estrutura dessa é como se fossem pequenos órgãos dentro da célula que vão desempenhar uma certa função vital. Por exemplo, nós seres humanos temos o pulmão, né, que serve para a gente respirar. Temos o estômago que serve para a gente digerir um alimento, tá certo? Não seria diferente na célula, né? A célula também respira, a célula digere partículas, a célula excreta, tá certo? Então, várias funções do nosso corpo, certo? Elas podem ser associadas às funções celulares. É óbvio que as células elas vão ter suas funções específicas, como síntese de proteínas, produção de energia, mas são funções vitais que a célula precisa ter para poder existir, tá certo? E cada função dessa é desempenhada por uma organela, por uma estrutura dessa, tá certo? Então, essas organelas, elas podem ser membranares, como a gente viu. Acho que a gente viu... Deixa eu ver aqui se tem aqui. Tem... Daqui a pouco eu falo sobre isso, certo? Elas podem ser membranares, como a gente viu no início do ano, né? Com a questão da formação das células eucarióticas, né? Aquele sistema endomembranar. Lembra que a gente falou sobre isso? O sistema endomembranar e a teoria endossimbiótica. Então, essas organelas, elas surgiram assim, tá certo? Através de invaginações de dobras da membrana. Tanto é que se você perceber, deixa eu pegar aqui uma coisa para destacar. Se você perceber aqui, ó, veja como essa organela ela é toda dobrada, parece uma coisa cheia de dobras, tá vendo? Do mesmo jeito que essa é, do mesmo jeito que essa também é, tá certo? Então aqui na verdade foram as dobraduras, né, dobramentos da membrana que foram se instalando para dentro da célula e aí elas conseguiram sofrer adaptações e evoluções para que desempenhassem algumas funções. Tá certo, gente? Dúvidas? Não. Vamos passar. Então, vamos ver um pouquinho da composição do citoplasma, né? Gente, eu costumo falar que o citoplasma, ele é a membrana, no caso, ele é a parte fisiológica, ela coordena a parte fisiológica da célula, né? A questão de entrar substâncias, sair substâncias, né? Entra três, sai dois, entra mais, entra menos. Tudo isso é a fisiologia, tá? O funcionamento da célula ocorre a partir desses mecanismos, tá certo? Toda aquela questão que eu falei de potencial de membrana, né? Que uma célula ela está mais positiva, que a gente vai ver isso ainda. Depois ela fica mais negativa. Tudo isso é a questão fisiológica da célula. No caso do citoplasma, eu sempre costumo dizer que ele corresponde à porção bioquímica da célula, tá? Ou seja, todas as substâncias que a célula precisa está no citoplasma, tá? Então, no citoplasma vai ter sódio, vai ter potássio, cálcio, magnésio, que são sais minerais, como a gente viu, né? Cloro, fosfato, carbonato, tudo isso são minerais, certo? Que vão fazer parte aí do bom funcionamento celular para que todas essas funções vitais elas ocorram. A gente sabe que toda e qualquer função vital celular, ela vai ocorrer devido a essas substâncias bioquímicas que a gente vai adquirir aonde? Na alimentação, certo? Então, proteínas, sais minerais, a própria água, glicose, certo? Aminoácidos, tudo isso que são as biomoléculas, a gente se alimenta, a gente adquire essas biomoléculas, certo? Para que as nossas células tenham um bom funcionamento vital. Então, a composição do citoplasma ele vai ser vasto, tá? Ele vai ser com todas essas substâncias. Todas essas substâncias vão existir nesse citoplasma, tá certo? A glicose, os aminoácidos, né? Principalmente esses aminoácidos. A gente vai ver na síntese de proteínas que os aminoácidos eles ficam ali pelo citoplasma
e eles são carregados pelos RNAs transportadores para poder produzir proteínas. A gente vai ver isso com bem mais calma mais à frente, tá certo? Então aqui eu trouxe para vocês uma imagem que mostra mais ou menos a quantidade, certo, de cada substância nessa massa fluida. Não precisam decorar isso, é só uma curiosidade mesmo para a gente ter com mais exatidão, tá? Então vamos lá. O fluido citoplasmático ele é constituído principalmente por água, proteínas, sais minerais e açúcares, que são, eu falo açúcares, mas são os diferentes tipos de glicose, né? Tem a frutose, a galactose, a própria glicose, tá? Não vamos ter nesse caso, gente, por exemplo, maltose, lactose, qual outro, meu Deus? Sacarose e outros açúcares mais complexos. Alguém sabe por quê? Gente, a gente não vai ter, sabe por quê? Porque são proteínas, não. São substâncias muito grandes, né? Como eu falei a vocês, as células, elas não absorvem substâncias muito grandes, tá certo? Então, até mesmo uma proteína para entrar na célula ela tem que ser bem pequenininha. Ela não pode ser uma proteína com muitos aminoácidos, não, tá? Porque senão ela não entra. A própria glicose, ela sendo simples, ela já é grande para entrar na célula e precisa de uma proteína ali para poder auxiliar na entrada. Imagine uma molécula de um polissacarídeo, por exemplo. Então, por isso a necessidade da gente digerir essas moléculas, né? A gente transformar essas moléculas grandes em moléculas bem menores para que a célula consiga absorver. Tá certo? Então, no citossol, né, no citoplasma, ocorre a maioria das reações químicas vitais. Entre elas, a fabricação das moléculas que irão constituir estruturas celulares. É também no citoplasma que muitas substâncias de reserva das células animais, como as gorduras e o glicogênio, ficam armazenadas. Então, toda e qualquer função do ser vivo vai acontecer aí na célula, certo? Mais precisamente no citoplasma, tá? Então, se a célula está precisando de proteínas, a síntese de proteínas vai acontecer, certo? Dentro da célula. Se a célula está precisando, por exemplo, produzir um hormônio, então essa produção de hormônio vai acontecer dentro da célula, depois esse hormônio sai da célula para ir atuar no seu órgão-alvo, tá? Se a célula está precisando armazenar gordura, então a gente vai ter a célula que vai armazenar gordura e ela fica armazenada justamente numa parte do citoplasma. Tá? Então, tudo que acontece na nossa célula está aí na região citoplasmática. Alguma dúvida? Antes da gente entrar nas organelas citoplasmáticas, eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos citoplasmáticos, tá? Não é uma coisa tão importante, mas nunca se sabe, né? Todo o conteúdo é pouco quando a gente fala de vestibulares e Enem. Então pode ser que caia alguma coisa sobre, tá certo? Então vejam, os movimentos citoplasmáticos mais comuns das células é a ciclose e o movimento ameboide, tá? Então, o que seria a ciclose? O citoplasma encontra-se em contínuo movimento, impulsionado pela contração rítmica de certos fios de proteínas presentes no citoplasma, em um processo semelhante ao que faz nossos músculos se movimentarem. Então, gente, vocês vão ver que em toda a célula, em toda a extensão celular, existem filamentos de proteínas que fazem parte, por exemplo, do citoesqueleto, que também é algo que vamos estudar ainda essa semana ou a outra. Tá? E esses filamentos de proteínas, eles fazem uma certa contração ritmada, certo? Eles mantêm um ritmo contrátil e aí fazem com que o citoplasma fique em constante movimentação. Então, a gente não deve, por exemplo, imaginar uma célula parada. A célula, ela sempre vai estar em movimentação.
Então, esse citoplasma, ele sempre está se movimentando, tá? Tanto é que as organelas, quando a gente vai olhar no microscópio, dependendo do tipo de amostra, a gente vê a organela num lugar, depois quando vai olhar está em outro, e ele está aí, ó, sempre se movimentando no seu ritmo com o passado, tá? Devido a essas contrações que ocorrem dessas fibras de proteínas presentes dentro da célula, tá certo? Sua velocidade aumenta com a elevação da temperatura e diminui em temperaturas baixas, assim como na falta de oxigênio. Então, a questão da velocidade desses movimentos, eles vão acontecer devido às variações de temperatura e das concentrações de oxigênio que tem nessa célula, tá certo? Então, quanto mais a temperatura aumenta e a quantidade de oxigênio aumenta também, então, em mais atividade essa célula vai ficar, certo? Então, esse citoplasma ele vai se movimentar bem mais rápido. Se eu diminuo a temperatura, ou em outro caso, posso diminuir a quantidade de oxigênio, então essa célula ela tende a ficar mais parada. Lembra bem que o oxigênio é quem faz o quê? Tudo acontecer. Então, quanto mais oxigênio, maior a atividade celular. Tá certo? E os movimentos ameboides são movimentos característicos, certo? De células, na verdade, não vou dizer de células humanas, mas sim de células de protozoários, como, por exemplo, as amebas, tá? Que são alguns protozoários que realizam esse tipo de movimento. Então, é um movimento onde a célula, ela simplesmente sofre algumas contrações, tá? E elas tendem a se estender para poder se locomover, tá? Então, lembra o Homem-Aranha? Pronto. O Homem-Aranha, o episódio da simbiose. Então, a simbiose lá, quando ela começa a se movimentar, aquilo é um movimento ameboide. Tá? Vocês lembram mais ou menos disso, desse episódio? Não. Eu tô ligado, qual é? Não, tá ligado, né, Jonas? Tu não lembra, Isabela? Tu sabe o que é a simbiose, Isabela, do Homem-Aranha? Não, eu não assisti muito os primeiros filmes, não. Ah, entendi. Mas assim, deixa eu ver, é porque eu não. Procura, Isabela, fica mais fácil para tu depois. Procurar simbiose lá no Homem-Aranha. Tá certo. Certo? Tá. Mas assim, imagine como sendo um movimento ameboide, uma amoeba, certo? E essa amoeba, ela começa a criar vida e ela começa a andar, se arrastando. Pronto, é mais ou menos assim, como você tá vendo nessa imagem, tá? É bem difícil de falar sobre isso, então por isso que eu sempre uso o Homem-Aranha. Ah, lembrei. Entendeu agora? Pronto. Uhum. Perfeito. É o que faz o Venom lá, que ele fica todo preto, enfim. Tá? Então é isso. Isso é o movimento ameboide, né? Então deixa eu ver aqui. Ó. Alguns tipos de células têm a capacidade de alterar rapidamente a consistência do seu citoplasma, gerando fluxos internos que permitem a célula mudar de forma e se movimentar. Então tudo isso vai acontecer devido à fluidez do citoplasma que algumas células têm a capacidade de modificar. Certo? Vamos passar aqui agora. Vamos entrar agora, gente, nas organelas citoplasmáticas. Lógico que a gente não vai conseguir ver todas hoje, porque são muitas, e cada uma tem uma função em específico que a gente vai ver. Tá? Então, com as organelas citoplasmáticas, como vocês sabem, são pequenos compartimentos, né, dentro das células que vão desempenhar funções vitais que fazem com que a célula exista, que ela realize suas atividades metabólicas. Então, algumas organelas do citoplasma são membranosas, como eu falei a vocês, são originadas a partir das dobraduras da membrana plasmática, né? São revestidos por uma membrana lipoproteica semelhante à membrana plasmática, tá certo? Como eu falei a vocês, essas organelas foram originadas a partir daquele processo endomembranar. Por isso que os lipídios presentes nessas membranas dessas organelas são semelhantes à membrana da membrana plasmática. Tá? Estamos nos referindo ao retículo endoplasmático, rugoso e liso, mitocôndrias, sistema
de Golgi ou complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, glioxissomos, cloroplastos e vacúolos. Então, todas essas organelas que eu falei a vocês são organelas membranares, originadas por membranas, tá? E as únicas que não são membranares são os ribossomos e os centríolos. Então, gente, a gente vai ver cada uma organelazinha dessa e a gente vai ver as funções dela, tá certo? Então, começando a estudar o retículo endoplasmático, tá? Então, veja. Eu vou ter dois tipos de retículo endoplasmático. Eu vou ter o retículo endoplasmático rugoso, que também pode ser chamado de retículo endoplasmático granular, e vou ter o retículo endoplasmático liso, certo? Aí vejam, por que eu chamo ele de rugoso, por que eu chamo ele de liso? Porque, vejam, o retículo rugoso, ele tem, ó, tá vendo que ele tem um monte de pontinhos? Que eu estou desenhando aqui, ó. Esses pontinhos que ficam presos na parede do retículo são ribossomos, tá? Então, a característica desse retículo ser rugoso é que ele tem vários ribossomos aderidos, ó, na parede dele, tá certo? Já o retículo liso, como vocês podem ver, ele não tem, tá vendo? Ele é liso, tá? Outra característica do retículo rugoso é que ele pega toda essa extensão aqui do núcleo, ó. Vejam, deixa eu colocar outra cor. Vejam só, toda essa extensão aqui, ó, ele se adere ao núcleo. Na verdade, o núcleo está dentro, né? Ele se adere à carioteca, que é a membrana nuclear. Então, ó, o retículo endoplasmático rugoso, ele faz essa conexão com a carioteca, tá? E o retículo liso, ele tem essa conexão com o retículo rugoso, como vocês podem ver. Então, vejam. O citoplasma das células eucariontes contém inúmeras bolsas e túbulos, cujas paredes têm uma organização semelhante à da membrana plasmática. Essas estruturas membranosas formam uma complexa rede de canais interligados, conhecidas pelo nome de retículo endoplasmático. Os canais são justamente esses aqui, certo? Esses canais aqui, tá bom? Que vocês estão vendo. E os tubos são esses. Vejam que são como se fossem tubos mesmo, tá? Pode-se distinguir dois tipos de retículo, como eu falei a vocês, que é o rugoso e o liso, e eu já expliquei o porquê. Então, deixa eu apagar aqui para a gente prosseguir. Então, vejam, o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de ergatoplasma ou retículo endoplasmático granuloso, depois vocês coloquem aí essas palavrinhas para vocês não esquecerem, é formado por sacos achatados, né, como se fossem tubos achatados, como vocês podem ver, cuja membrana tem aspecto verrugoso devido à presença de grânulos, que são os ribossomos, aderidos à superfície externa desse retículo, né, como eu falei a vocês. Tá? Então, o retículo liso, ele é o contrário, tá certo? Ele é formado por estruturas membranosas tubulares que não são achatadas, assim como as estruturas do retículo rugoso. Como vocês estão vendo aqui, ó, aqui eles são achatados, ó, está vendo? Ó? Ele é bem achatado. Já as estruturas do retículo endoplasmático liso, ele não é achatado, ele é tubular, tá certo? E não tem os ribossomos aderidos na parede dele, tá? Então a gente vai encontrar mais ou menos o retículo liso dessa forma, sempre associado ao retículo rugoso, tá? Gente, só uma coisa, citologia a gente aprende olhando, tá? Porque uma célula é muita estrutura, então é desenho pra caramba. Então, é muito comum nas provas, nos vestibulares, nas coisas aí, acontecer e vir um desenho para você fazer a associação. Então, vocês têm que se ligar muito bem nessas estruturas
na forma e no desenho deles. Tá certo? Entenderam a diferença da forma do retículo rugoso e do retículo endoplasmático? Se não entenderam, eu volto. Entendi sim. Entenderam? As meninas? Aham. Tranquilo? Aham. Então, beleza. Sim. Então, vamos agora para as funções, tá certo? Então, ó, o retículo endoplasmático ele atua como uma rede de distribuição de substâncias no interior da célula. No líquido existente dentro de suas bolsas e tubos, diversos tipos de substâncias se deslocam e sem se misturar com o citoplasma. Então, gente, algumas substâncias são produzidas a partir dessas estruturas. E aí elas ficam percorrendo, certo? Por esses túbulos, por esses canais, sem se misturar no citoplasma. Quando essa substância, por exemplo, uma proteína, certo? Que aí um hormônio, o retículo está produzindo um hormônio, tá? E aí quando essa substância ela precisa sair da célula, tem todo um mecanismo para ele sair do retículo, passar para outra estrutura e assim ela ser excretada, tá? Mas em contrapartida, quando essas substâncias elas não são para sair da célula, elas ficam armazenadas lá. Tá certo? Vocês vão ver que é uma das funções desses retículos. Tá certo? Então, ó, uma das funções, né, do retículo endoplasmático, porém, do retículo endoplasmático liso, é a produção de lipídios, produção de gorduras. Uma importante função do retículo endoplasmático liso é a produção de lipídios. A lecitina ou lectina e o colesterol, por exemplo, os principais componentes lipídicos de todas as membranas celulares são produzidos no retículo endoplasmático liso, tá? Além de que os fosfolipídios também podem ser produzidos a partir do retículo endoplasmático liso. Então, quando eu vi retículo endoplasmático liso, produção de lipídios, principalmente os lipídios que fazem parte da constituição da membrana da célula. Tá certo? Outros tipos de lipídios produzidos no retículo liso são os hormônios esteroides, tá? São aqueles hormônios que são característicos do sexo, né? No caso, a testosterona e o estrógeno. Testosterona para o sexo masculino e estrógeno para o sexo feminino, tá? São hormônios sexuais produzidos nas células das gônadas de animais vertebrados. Então, mais especificamente, nas células das gônadas, né, ou do testículo ou do ovário, no retículo endoplasmático liso dessas células é que são produzidos esse tipo de hormônio, que são à base de colesterol, tá? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Tranquilo, né? Facinho. Então vamos lá. Outra característica também, outra função dos retículos endoplasmáticos, mais precisamente também do liso, é a desintoxicação, tá certo? Então o retículo liso também participa dos processos de desintoxicação do organismo. Na célula do fígado, o retículo